Boa noite, meninas. Mais uma vez reunidas, em nome do Senhor Jesus. Vamos convidar agora o Espírito Santo para fazer parte dessa nossa meditação de hoje. Senhor, nosso amado Deus, muito obrigada, Pai, por mais uma noite na tua presença, na comunhão, meu Pai, com as nossas irmãs em Cristo, diante da tua palavra, observando, meu Pai, tudo aquilo que o Senhor preparou para nós. Temos o desejo cada dia mais de aprendermos mais, mas principalmente de colocar os seus ensinamentos em prática. Que o Senhor venha, meu Pai, ministrar sobre as nossas vidas hoje, acrescentando aquilo que nos falta, fazendo com que a gente reconheça os nossos erros, nossas falhas, nos dê coragem, meu Pai, para abandoná-los e para ter uma nova experiência, uma nova prática de vida, baseado no entendimento da Tua palavra. Que o Senhor nos dirija, nos conduza, Espírito Santo. E que o Senhor Pessoa venha indígenas fazer com conduz que a nossa mente hoje espírito. esteja aberta e receptiva a tudo aquilo que o Senhor preparou para nós essa noite. Que o nosso coração esteja fértil para fazer prosperar a tua palavra em nós. Assim te agradecemos, repreendemos desde já todo mal, todo espírito de confusão, de atrapalhação e determinamos, meu Pai, que hoje o Senhor venha a ser glorificado nas nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém, povo lindo. Graças a Deus. 1 João, capítulo 3. E ele vai começar assim: Contemple que tipo de amor o Pai nos outorgou, que fôssemos chamados filhos de Deus. Contemple. A ideia do João é fazer com que a gente esteja refletindo a respeito desse assunto. Que assunto? O amor de Deus, que nos tirou do inferno e nos transformou em filhos de Deus. Obviamente, a gente hoje entende muito claramente que essa obra redentora se passou através do sacrifício perfeito de Jesus. Mas antes que essa obra acontecesse, isso já tinha sido planejado no coração de Deus, para que o amor dele por nós fosse manifesto. Estávamos perdidos em nossos pecados, ladeira abaixo para o inferno, e Deus, ele não queria que estivéssemos afastadas dele, distantes dele. Então, o que que ele fez? Prontamente enviou seu filho como uma prova de amor para morrer pelos nossos pecados. E aí, João, ele tem essa compreensão e ele quer que a gente venha refletir sobre isso de uma forma mais profunda. Por isso ele fala de contemplar. Sempre que a gente pensa em contemplação, a gente pensa em uma admiração a algo, né? Não é só olhar, é você olhar para algo admirando e buscando ter dentro de si a profundidade daquilo que você contempla. Normalmente, o que nós contemplamos é a obra de Deus, né? Quando a gente fala, vamos contemplar o mar, contemplar a natureza, contempla o céu, o sol, as estrelas. Normalmente a gente fala no sentido de admiração da obra de Deus e a sua profundidade, entender que fazemos parte dessa obra magnífica. Então, contemple que tipo de amor o Pai nos outorgou, nos deu. Que tipo de amor, que qualidade de amor que ele nos deu. Não aquele amor humano, mas um amor realmente sobrenatural, do qual nós não temos a devida compreensão. Porque se fosse a gente no lugar de Deus, era muito provável que a gente tivesse fulminado a nós todas. Mas é Deus no lugar dele, mostrando para a gente, ensinando para a gente o que que ele espera de nós. Que sejamos como ele, né? Que fôssemos chamados filhos de Deus. Portanto, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Eu estava procurando, mas eu não achei.
uma foto do meu pai, que ia compartilhar aqui com vocês. E se eu dissesse para vocês assim, não, eu sou filha do meu pai, isso faria algum sentido para vocês? Não, nenhum. É filha do pai. E daí? Agora, se eu te apresento meu pai, vocês iam perceber que eu tenho características físicas deles. Se vocês conhecessem pessoalmente o meu pai, vocês iam ver que, além de características físicas, o jeito de falar, o jeito de gesticular, o jeito de andar, até a forma de se expressar, vocês iam ver que é muita coisa que eu tenho parecida com meu pai. E aí vocês entenderiam, ah, aquela dali é Lília, filha do Valdes. Vocês iam entender quem eu sou, porque vocês saberiam de onde eu vim. Então, João, ele vem dar um exemplo muito parecido. E ele fala, olha, as pessoas, elas não conseguem ver vocês, nós, como filhos de Deus, porque de verdade elas não conhecem a Deus. Então, elas não têm como mensurar, como se basear, né, e perceber em nós características divinas. E João, ele vai começar a defender, né, ou a esmiuçar, descrever como que devem ser essas características que nós devemos ter do nosso Pai. Nesse caso, um Pai celestial. Mas a comparação é válida. Você olha para o seu genitor, seu pai aqui na Terra, e você vai ver que você tem características dele. Pode não ser a cópia, mas tem muitas características dele. E a ideia é que você, tendo um pai celestial, você também tenha características dele. É para ser igualzinho? Não. Ele fala que somos imagem e semelhança. E quando nós tivermos nossos corpos transformados, ainda assim será uma semelhança. Não será uma coisa igual. É uma semelhança, mas teremos aspectos que nos leva a uma identificação com esse Pai celestial. O principal, a principal característica do Filho de Deus é o que João vive aqui falando à torta e à direita, o amor. E ele vai falar ainda sobre isso. Ele começa falando sobre o amor de Deus, a imensidão desse amor, né? Quão diferente é esse amor, quão especial é esse amor para nos transformar em filhos de Deus. E, bom, se somos filhos dele, nós devemos ter características dele. Qual a primeira característica? Esse amor meio que sem explicação. Um amor que simplesmente existe e que tem que ser observado, praticado. Contemple o tipo do amor que o Pai nos outorgou, que fôssemos chamados filhos de Deus. Portanto, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus. Agora, por que agora? Bom, porque agora nós fomos regenerados através da obra redentora de Cristo. Tem algo dentro de nós que nos conecta como filhos de Cristo, nos identifica como filho de Cristo. E a gente vai ver um pouquinho mais na frente, ele falando sobre a semente. Nós temos a semente de Deus. E se você pensar no seu pai genitor, seu pai terreno, você tem a semente de seu pai, o gameta de seu pai. Tá lá o, o- uma parte do código genético dele, ele doou para você, para a gente, para que fôssemos concebidos. Então, nós temos a semente do nosso pai. Por isso, temos características. Somos iguais? Não, porque o nosso DNA é completamente ímpar. Não existe um DNA igual ao outro, ainda que sejam gêmeos idênticos, tem diferenças também, até nas expressões dos genes. Tem gene que se expressa, gene que não se expressa, enfim. Então, nós temos a semente de Deus em nós. Dou um doce para quem descobrir qual é a semente de Deus em nós. Abre o áudio e fala.
Ninguém? Abre o áudio, gente, não acredito. Uma pessoa aí, vai, fala aí. Meu amor, Não, senhora. Mais alguém? Uma tentativa? Não, tem que sair o daí, pelo Espírito amor de Santo, Deus. Fala, o dona Ana. Espírito Santo, Boa, dona Ana, matou a charada. A semente de Deus em nós, o que nos torna filho de Deus e regenerados por Cristo, é justamente o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, a gente não tem as características divinas. A gente não tem nada. Qualquer expressão divina que venha de nós, ela é dada através do Espírito Santo. Fora isso, de resto, pessoal, nós somos fruto do pecado. Nós somos fruto do pecado. Não tem como haver algo de bom no ser humano. Não tem como haver. Sempre vai haver a inclinação para o pecado em direção à morte eterna. Aí vem a obra redentora de Cristo. Para que a obra redentora? Para que a gente tivesse acesso ao Espírito Santo. E então, enfim, tudo isso se fez. Então, mais na frente a gente vai falar mais sobre essa semente. Mas, por enquanto, amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Quando ele fala sobre o que haveremos de ser, ele está apontando para uma transformação que vai acontecer ainda no futuro. Mas já aconteceu uma transformação aqui ainda na Terra. Dois doces para quem acertar. Qual a transformação que a gente já passou aqui nessa Terra? Não, não, não acredito. Silêncio, não, por favor. Alguém, meia pessoa. Dona Ana. o novo nascimento, Rapaz, Dona Ana ninguém. está demais, velho. Tá de parabéns, Dona Ana. Exatamente. Qual a primeira transformação? Mudança da mente, que é o novo nascimento. A primeira transformação que a gente já tem aqui na Terra. Mas o que ele está falando é de algo que vai nos tornar ainda mais semelhantes ao próprio Deus, ainda mais semelhantes ao próprio Senhor Jesus, certo? E o que é isso? Três doces para quem acertar. E se for Dona Ana, meu irmão? Diga aí, Dona Ana, vai ficar entupida de doce. De que transformação ele está falando aqui? Ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Ah, pelo amor de Deus, povo lindo. Fala, Isis. Mudança de comportamento. Não, Isis está estudando pouco, viu, pessoal? Pega no pé de Isis aí. Abre aí, povo lindo, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. O que é isso que haveremos de ser, mas que ainda não é? Todo mundo? Romanos 8, verso 29. Para quem ele conheceu antes, ele também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, para que ele pudesse ser o primogênito dentre muitos irmãos. Alguém aí já pegou a dica? 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 e 52. Todo mundo? 1 Coríntios 15, 51, 52, 51. Eis aqui vos digo um mistério. Paulo falando. Se é um mistério, é porque até aqui
Nunca se falou sobre isso. Mas agora, através de Paulo, isso está sendo revelado. Era um mistério, porque não era conhecido, entendido. E agora vai ser revelado. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos. E esse dormir é o quê? Morte. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Em um momento, em um piscar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então, aqui ele está falando sobre o que João está falando. Ainda não se manifestou o que haveremos de ser. O quê? Transformados. Como agora? No corpo físico. Nós teremos um corpo de glória, um corpo espiritual. E até aqui, o que que foi transformado? A mente. Mas depois, o que mais acontecerá para nos tornar ainda mais parecidos com Deus, com o nosso Pai, com o nosso irmão Jesus Cristo? O que mais acontecerá? Nosso corpo será transformado. E a gente vê aí na continuidade, no verso 53, porque é necessário que este corruptível seja revestido de incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista de imortalidade. O que que é mortal? Nosso corpo físico. Nossa alma morre? Não. O espírito morre? Não. Então, o que que é mortal? Nosso corpo físico. Vai ser transformado, porque só assim a gente vai poder chegar diante de Deus, morar no céu, fazer a obra redentora dele, ou melhor, a obra redentora dele não, né? Fazer o auxílio para Jesus em toda a sua obra que virá depois aqui na terra. Como é que a gente vai poder estar próximo de Deus? Como é que a gente vai poder entrar no céu com esse corpo físico? Não. Então, é necessário que sejamos transformados, e só para bater o martelo, abra aí em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, ou mito, capítulo 4. Capítulo 4, verso 16. 1 Tessalonicenses 4,16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com brado. A gente viu em 1 Coríntios ele falando ao som da última trombeta, não foi? Aqui ele está falando, descerá do céu com brado e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os primeiros mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estamos vivos e permanecemos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor no ar. E assim estaremos para sempre com o Senhor. É necessário que a gente seja transformado, volta para 1 João, é necessário que a gente seja transformado para que possamos estar diante do Pai e realmente termos essa semelhança com o Pai. A semelhança com Deus. Seremos como eles? Não. Mas a gente vai se parecer muito, principalmente porque vamos adquirir a imortalidade. E Deus é eterno, assim também seremos eternos. Então, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Mas sabemos que, quando ele aparecer, haveremos de ser semelhantes a ele. Semelhantes, iguais? Não, semelhantes. Assim que ele aparecer, que esse retorno de Cristo para arrebatar a igreja, para arrebatar os seus, então, nos ares, nós seremos transformados, certo? Mas sabemos que, quando ele aparecer, haveremos de ser semelhantes a ele. Por quê? Haveremos de vê-lo assim como ele é.
Nosso corpo físico não suportaria a glória do Senhor Jesus, a glória de Deus. Nosso corpo físico não suportaria. Nossa alma suportaria? Com absoluta certeza. Nosso corpo físico suportaria? Provavelmente não, porque ainda é um corpo que pende para o pecado. E o pecado causa separação de Deus. Seríamos aniquilados na hora que a gente chegasse perto do Senhor Jesus, próximo de Deus. Então, a palavra fala que é necessário que tenhamos esse corpo para que possamos assim vê-lo como ele é. E qualquer homem que tem nele esta esperança purifica-se a si mesmo. E quem é que deu essa comparação aqui? Homem de ferro. Essas coisas têm que vir de Isis, né, velho? Homem de ferro. Pois bem, voltando aqui. E qualquer homem que tem nele esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Então, é a esperança que purifica a pessoa? Não, a pessoa tem uma esperança de ser ressuscitada ou transformada num corpo de glória, entende? Se morreu em Cristo, vai ressuscitar num corpo de glória. Se ainda está vivo e permanece em Cristo, vai só ser transformado em um corpo de glória. Porém, contudo, todavia, entretanto, quem guarda essa esperança procura purificar-se. Por quê? Porque o que é impuro não entrará no reino dos céus. Ah, Lília, mas meu corpo. Seu corpo não vai entrar no reino dos céus. Você vai ser revestido, você vai ser completamente diferente, tá? Então, tem essa consciência de que se você guarda essa esperança, purifique-se, né? O que está escrito aí? Talvez na sua versão possa estar santifique-se, se limpe, faça o que tem que ser feito. Mas se você guarda essa esperança, você tem que se abster do pecado e se tornar cada vez mais praticante das práticas do seu Deus, do seu Pai. Você tem que se parecer cada vez mais com Ele. E tornar-se pura, puro, assim como Ele é puro. Uma das qualidades que eu acho assim mais lindas de Deus, quando eu penso o que eu consigo imaginar na minha mente, o que eu consigo visualizar do que seja pureza, para mim é algo muito lindo. É algo realmente brilhante que você olha e aquilo te ofusca. E isso traz para mim uma ideia de beleza, né? Cada um aí tem suas loucuras, né? Pois bem, eu quando tenho essa imagem de pureza, para mim, isso é muito belo, muito bonito, é de se contemplar. E eu tenho para mim, né, como uma característica que deve ser cultivada para a gente também revelar essa beleza de Cristo em nós. Se a gente não tem esse trabalho de refletir sobre as nossas condutas e nos aprimorarmos cada dia mais, não traz para a gente essa pureza, né? Essa santidade, esse parecer com Deus. Quando eu era pequena, eu tinha um ídolo, meu pai. Painho, para mim, era quase realmente um ídolo. E eu imagino, né, que para a maioria das meninas, crianças, mulheres, o pai é sempre um ídolo. E eu realmente o tinha como ídolo. Então, em tudo eu buscava imitar meu pai. Tudo eu tentava imitar meu pai. Tudo que vocês imaginarem. Então, o meu jeito de andar hoje, o pessoal fala, ah, você anda meio assim. Beleza, é porque eu imitava meu pai. Aí agora, para tirar, não dá mais não. Entendeu? O jeito de falar, todo mundo diz, né? Minha família. Oh, parece meu pai falando, parece painho falando. Então, são características que eu buscava imitar, porque eu tinha meu pai como uma referência
de tudo que poderia ser bom, tudo que poderia ser forte, daquilo que poderia me dar proteção. As coisas mais nobres, os valores mais nobres, eu identificava nele. Então, hoje, a gente tem como um alvo, uma referência, não mais homens, né? A nossa referência, nosso padrão ouro é o próprio Deus, é a pessoa do Senhor Jesus. E, de fato, a gente tem que cada dia mais parecer mais com Ele. Bom, é pelo menos isso que a palavra fala, né? Purifique-se a si mesmo, como Ele é puro. Seja santo, porque eu sou santo. Não é assim que ele fala? Sede perfeito, porque eu sou perfeito. Então, ele tem essa expectativa de que a gente alcance esse nível de pureza. Qualquer que comete pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E vós sabeis que ele foi manifestado para carregar os nossos pecados, e nele não há pecado. Estamos falando do Senhor Jesus. Ele foi manifestado com um objetivo, manifestação do amor do Pai. Ele veio para tirar o nosso pecado, porque se fosse depender de nós mesmas, estávamos lascadas, num português muito bem dizido. E a gente estava a caminho de tobogã para o inferno. Aí Deus, cheio desse amor inexplicável, ele decide sacrificar um Deus para salvar homens, os pecadores. Então, foi para isso que Jesus veio, mas como manifestação do amor de Deus. Então, entenda que Paulo, oh meu Deus, Paulo toda hora, né? Entenda que João, ele está fazendo esse tipo de leitura. Olha que amor que nos foi dado. E como isso aconteceu? Pelo sacrifício do Senhor Jesus. Somos feitos filhos de Deus e seremos transformados na mente e transformados no corpo. O espírito volta para Deus, né? O espírito volta para Deus. O resto do que somos vai ser transformado para que possamos estar diante da presença dele. Se a gente pratica o pecado, ok, temos Jesus para tirar de nós o pecado. Porém, ele vai continuar no verso 6. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que permanece em Jesus, qualquer pessoa que permaneça em Jesus não peca. Qualquer que peca não o viu e nem o conheceu. Qualquer que peca não entendeu por que que Jesus apareceu nessa terra. Porque se você entende que um Deus morreu na forma humana para te salvar e você continua na prática do pecado, ele não está falando de um pecado esporádico. Poxa, eu fiquei muito retada hoje, falei o que não devia. Magoei minha mãe, magoei meu irmão, meu marido, minha... Não está falando desse tipo de pecado. O que ele está falando é da prática como hábito. Não foi uma coisa que, pô, aconteceu, eu não consegui ter domínio próprio o suficiente. Mas da próxima vez eu vou estar mais vigilante, não vai acontecer. Ok, tem Jesus para te perdoar, né? Pai, me arrependo, por favor, me perdoe em nome de Jesus. Tá resolvido. Nosso advogado resolve nossa batalha. Agora, você praticar o pecado, todo dia tu quer matar esse Deus, isso já chega a ser sadismo. É uma falta de compreensão de que esse Deus se fez carne para morrer por você. Então, se você continua na prática do pecado, você não, ele lá, continua na prática do pecado é porque nunca conheceu Jesus. Não entendeu por que que ele veio e se manifestou na terra. Isso mesmo, lá ele. Entende? Não entendeu. Por isso, qualquer que peca não viu e nem o conheceu. Filhinhos,
Não deixeis homem algum vos enganar. Aqui eu fiquei parada pensando, será que existia alguém, os falsos apóstolos, os anticristos, Paulo chama de falsos apóstolos e João chama de anticristos. Essas pessoas que a gente sabe que é diabo no meio da igreja, não falo de igreja como um templo, de igreja como o corpo de Cristo, é diabo no meio da igreja, tá? É joio no meio do trigo. Essas pessoas, nós somos capazes de identificar até. E elas estão com o objetivo lá de enganar. E aí eu fiquei matutando, será que alguém estava lá dizendo coisas que a gente ouve também nos dias de hoje? Vamos pecar mais, porque quanto mais pecado, mais a graça de Deus se manifesta. E a gente sabe que essas coisas existem na atualidade, mas existiu desde sempre. Isso não é uma coisa nova. Desde sempre existiu, desde sempre os anticristos estão lá trabalhando firme para destruir a imagem de Cristo, o propósito de Cristo nas nossas vidas, tá? Então, algo aconteceu que precisou João alertá-los. Não se deixe enganar. Não se deixe enganar por homens. Não se deixe enganar por homens. Bom, então como é que eu vou saber se a pessoa está falando uma mentira ou uma verdade? A necessidade do Espírito Santo. Se você não tem o Espírito Santo, vai ser bem complicado você discernir os espíritos, saber qual é o espírito da verdade e o espírito da mentira. Agora, se você não tem o Espírito Santo, qualquer coisa que te contarem que te agrade, tu vai aceitar, você vai confiar, você vai acreditar. Te agrada? Não, isso aí me satisfaz. É uma ideia que me satisfaz. Ah, então tá tudo certo. O amor é livre. Toda forma de amor é válida. E aí você entende isso do jeito que você quiser. Deus é amor. Aí vem o falso pregador e bota a ideologia dele junto com o Deus é amor, que é da Bíblia, e a ideologia dele, que é dele, e desvirtua o cristão, a igreja. Então, João está falando, toma cuidado. Não, não ouça qualquer coisa. Mas realmente seja de Cristo. Pareça com Cristo. Tenha o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo? Beleza, você vai saber discernir os espíritos. Se não tem o Espírito Santo, você está correndo risco. Você vai viver à mercê das pessoas. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Então, se ele mandou que nós não estivéssemos sendo enganados, não nos permitíssemos ser enganados por esses homens, e ele fala: o que pratica a justiça é justo, assim como ele é, então ele já está dando a dica que existem pessoas que estão pregando que não é necessário fazer a justiça, ou que a prática da injustiça é uma bobagem. Como eu falei, é até bom, que se manifesta ainda mais da graça de Deus sobre as nossas vidas. E a gente sabe que isso é um pensamento diabólico. Se você continuar na prática do pecado, a palavra está aqui dizendo, você vai para o inferno. Ponto final. E para não ser agressivo e dizer que você vai para o inferno, ou melhor, lá ele, vamos ser suaves e dizer, você não vai entrar no reino dos céus. É isso aí mesmo, Isis, né? Muita gente acaba padecendo pela falta de examinar a palavra de Deus. E, inclusive, de examinar ou de discernir, de comprovar, confirmar se aquilo que sai da boca do profeta, né? Do homem de Deus, da mulher de Deus, se aquilo é verdade ou não. As pessoas realmente têm preguiça de meditar na palavra de Deus, têm preguiça de pensar. Ah, teve a reunião recente, né, que eu achei uma maravilha, com o pastor Felipe. E aí teve pessoas que eu perguntei, e aí, o que que você entendeu? E a pessoa chegou e disse, não, não entendi nada. Eu fico abismada, eu fico chocada. Meu Deus, como é que pode? Tanto tempo
de igreja, vamos falar assim, né? Tanto tempo de igreja, tanto tempo em uma denominação, tanto tempo com Cristo, tanto tempo tendo acesso à Bíblia, e não conseguiu entender a pregação? Será que tem o Espírito Santo? A gente coloca uma interrogação assim, bem grande, né? Enfim, aquele que pratica a justiça é justo assim como ele é justo. Então, nos importa que a gente fuja do pecado e que a gente pratique a justiça. Por quê? Porque ele é justo e nós temos que nos parecer com ele. Em tudo, nós temos que nos assemelhar a esse Deus, a esse Pai. Aquele que comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Desde quando ele se tornou diabo, enfim, é diabo. Vai de tobogã, tá? É diabo. Para este propósito, o Filho de Deus foi manifestado. Para que propósito? Para que pudesse destruir as obras do diabo ou desfazer as obras do diabo, como tiver aí na sua versão. O importante é que Jesus vem para desfazer a obra do diabo. Qual é a obra do diabo? Ele só tem uma criação, pessoal, ele só tem uma obra. Mentira. Então, trabalha com a mentira, ele trabalha na mente. Toda forma de amor é válida. Roubar pouco não é roubo. E por aí vai, as coisas que as pessoas falam. Não, você adulterou, mas você não saiu de casa. E por aí vai, as loucuras que as pessoas falam. Não, eu fumo maconha, mas faz menos mal do que fumar cigarro de nicotina. Não, eu só bebi uma cervejinha, nem me embriaguei. Tô falando de você não, isso. E essas coisas que o mundo coloca pra gente, mas é só uma festinha, mas é só um dia de carnaval, que bobagem. E mal há nisso. É só uma fofoquinha. Vamos trocar uma ideia. Enfim, isso nos afasta de Deus, nos tira da gente as características de Deus. E João está falando, a gente tem que se parecer com esse pai, tá? A gente tem que praticar a justiça. O diabo trabalha com a mentira e vem Jesus para desfazer a obra de Satanás, apagar a mentira e revelar a verdade. Revelando a verdade, a mentira cai por terra. Tem outra forma, tem melhor forma da gente desfazer a obra de Satanás do que falando a verdade? Não tem melhor forma. A melhor forma é falar a verdade. Quais verdades? As verdades que doem, as verdades que machucam, né? As verdades que, que causam as desavenças, inclusive. Tem verdade que ninguém quer ouvir. Ninguém quer ouvir verdade, na verdade. A gente não quer ser confrontado. É sempre assim. Mas Jesus vem com a verdade, enquanto Satanás trabalha com a mentira. E através da verdade, a gente consegue destruir, aniquilar. Não é botar debaixo do tapete, não. É destruir, aniquilar, desfazer a obra do diabo. Trouxe a verdade à tona, a mentira desaparece. Acabou. Ponto final. Para que pudesse destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não comete pecado. Por quê? Porque a sua semente, semente de quem? De Deus, permanece nele. Que semente é essa que permanece dentro da gente? Poderíamos falar, não, a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, ela só é melhor compreendida ou perfeitamente compreendida através da revelação do Espírito Santo. Se você não tem o Espírito Santo, como essa palavra vai fazer algum sentido? Então, quando a gente sai de uma reunião maravilhosa, como a do pastor Felipe, essa que eu estou referindo. Então, sai de uma reunião maravilhosa, a pessoa chega e diz, não entendi nada, isso mostra que não tem o Espírito. Ou que estava dormindo, né? Pode ter essa possibilidade também. A pessoa estava lá dormindo e não ouviu. Ok, ok, pode acontecer. Mas
Caramba, você sair da sua casa no meio da tarde, de um domingo, para ir para uma reunião e você dormir, ou fica em casa, né? Deixa para lá. Mas se você foi, fez esse esforço todo, chegou lá, você vai parar para dormir? Não. Aí você tem que focar, né? Pô, você tem que extrair daquele momento o espírito, colocar aqui dentro, guardar e tornar isso uma conduta de vida, uma prática, um hábito, tá certo? Então, aquele que é nascido de Deus, que já tem a mente transformada, não comete pecado. E não é, novamente, não é que não cometa pecado uma vez ou outra porque desatinou a pressão emocional, entendeu? A opressão. Então, o dia mal, tem coisas que pode acontecer e pode te levar ao pecado. Mas não é que você viva praticando pecado e acha aquilo normal. Não, eu tenho um amante e tá tudo certo, ninguém sabe, ninguém viu. Não fere ninguém, não machuca ninguém, tá tranquilo. Isso aí é prática. Isso aí não é. Isso não é novo nascimento. Isso é a mesma mente velha. É a mesma velha criatura. É tudo igual. Não mudou zorra nenhuma, né? Enfim. A, a sua semente permanece nele e não pode pecar. Por quê? Porque é nascido de Deus. Então, se você observa que a pessoa está na prática do pecado, não é nascida de Deus. Gente, há casos em que a pessoa pode escorregar, escorregar feio, fazer coisas absurdas, mas se arrepender. E até passar por um tempo ainda praticando aquelas coisas absurdas, mas arrependido e querendo abandonar. Mas por uma influência ou outra, enfim, ele caiu numa cilada de Satanás e ele está tentando sair daquilo ali. Por enquanto, ele pode até estar praticando as coisas erradas, mas ele está doido para sair daquilo ali, né? E quando ele consegue, novamente, ele consegue ter uma vida livre das garras do diabo. Enquanto ele está preso aqui, realmente isso é muito relativo, questão de tempo, né? Questão da sua consciência, questão do seu nível de arrependimento. Isso não significa, isso não diz que você perdeu o Espírito Santo. Ah, pratiquei o pecado, adulterei, perdi o Espírito Santo. Não, não é assim. Tanto que a sua mente acusa. Quem te ajuda a ficar acusado? É o Espírito Santo que vai falar contigo. Por quê? Porque o Espírito Santo está em você. Ele impede de você praticar? Não te impede. Mas você tem todas as armas, você tem todas as condições para não praticar o pecado. Então, nem sempre, isso é factível, nem sempre acontece da pessoa estar praticando o pecado, ou melhor, ter o Espírito Santo, receber, ser nova pessoa em Cristo, está praticando, caiu na cilada, mas rapidamente ele procura sair, etc. Não perdeu o Espírito. Isso às vezes perturba as pessoas. Não perdeu o espírito, isso só mostrou a sua fraqueza como ser humano e sua fragilidade espiritual. Você tem que o quê? Se revestir ainda mais, ou seja, buscar mais, fortalecer, buscar mais. Quando você busca mais, é acrescentado mais do espírito em você, o que que vocês acham, sim ou não? Balança a cabeça aí, sim ou não? Quando você busca, é acrescentado mais do espírito em você? E aí eu vou perguntar: quando você recebeu o Espírito Santo, Deus te deu por medida ou ele te deu de uma forma transbordante? Você se tornou fonte a jorrar ou você se tornou apenas uma lagoa, uma fonte? Sim. Deus te deu tudo. Ele não ficou ali retendo. Não, hoje eu vou dar o braço do Espírito Santo, amanhã eu vou dar as vestes. Não existe. Você recebeu o Espírito Santo. Você recebeu por completo. Quando você busca, você não recebe mais Espírito Santo. Você já tem o Espírito Santo. O que que você recebe ali? Não é mais Espírito Santo. Não faz sentido a gente pensar. Mais unção. A unção já é o Espírito Santo. Estou recebendo mais unção. De vez em quando, né, eu ouço, a gente vai entrar em oração. Aí a pessoa, Deus, entrando agora na tua presença. Ué, você estava fora da presença de Deus antes? Umas coisas que a gente fala que não tem sentido, né? É porque a gente não para pensar. Então você não sai da presença de Deus. Você recebeu o Espírito Santo, você recebeu por completo.
que que você recebe ali? Direções, pessoal. Uma nova direção. Isis colocou aqui renovo. Sim. Mas mais do Espírito Santo? Não, o Espírito Santo já chegou por completo. Então você tem toda a capacidade para resistir ao diabo, fugir do pecado e não ceder às ideias de Satanás, fugir da mentira e praticar a verdade. Você já tem todas as condições. Ah, escorreguei, falhei, perdeu o Espírito Santo na hora? Bom, vamos lembrar lá de Paulo que ele disse que ia, em nome de Jesus, entregar o corpo da pessoa para Satanás para que o espírito pudesse ser salvo, para que a alma pudesse ser salva. Tinha Espírito Santo ali ainda, pessoal. Tinha Espírito Santo. Então, você praticar o pecado uma, duas vezes, isso não quer dizer que você vai perder. Por favor, eu não estou fazendo apologia ao pecado. Só estou querendo esclarecer coisas que eu já ouvi pessoas, ó, uma esposa, ex-esposa de PR, uma vez comentou isso comigo. Entendeu? Depois que ela saiu da obra, ela chegou e comentou: Não, pô, é que quando a opressão na minha mente era tal que eu praticava alguma coisa, eu não faço nem ideia do que ela praticava de errado, mas vamos supor aqui, bebia, né? Na intimidade lá da sua casa, sozinha, ia lá e bebia. Não, ia lá, bebia e aí, pô, a mente ficava acusando: eu fiz uma coisa errada, perdi a salvação, perdi o Espírito Santo. Claro que não, não é assim, tá? Então, tem coisas que só traz perturbação, tipos de pensamento só traz perturbação. E ela ficou perturbada, tanto que hoje é ex-esposa de pastor, não é mais, não está mais no quadro, né? E realmente não era para estar, porque não entendia a palavra e nem o amor de Deus, e nem o objetivo do novo nascimento. Deus é maluco? Ele não sabe que a gente está aqui nessa terra, passível por causa desse corpo de pecado, passível de falhas? Deus, ele não sabe, não? Tanto sabe que ele botou Jesus como nosso advogado, porque ele sabia que haveria momentos em que a gente ia errar, que a gente ia falhar. Mas aí a gente ia o quê? Se arrepender. E é o que acontece. Não se arrependeu? Ah, então não. Aí realmente você está indo de tobogã para o inferno e de verdade você não nasceu de novo. O que eu estou falando é de um escorregão. Não estou falando, né, de você cair e ficar lá caído no chão. Tá? Se você continuar, pessoa, você não, né? Lá ele continuar na prática, aí realmente o Espírito Santo vai se apagando. Quando ele fala, não extingais o Espírito, não extingais, não apague o Espírito, significa que ele vai apagando. Ele não apaga de vez, ele vai apagando, ele vai saindo, certo? Então, para que vocês, de repente, na hora de aconselhar alguém, de orientar alguém, que eu tenho certeza que vocês não praticam essas coisas aqui, de ficar pecando de quando em quando, mas para tirar dúvidas dos neófitos na fé, principalmente neófito na fé. Logo quando entra na igreja, que fica perturbado, ah, eu fiz isso, ah, eu fiz aquilo. Tem um rapaz que eu conheço na igreja, obreiro, e ele entrou na igreja, eu tenho certeza que, segundo a história dele, do jeito que ele fala, ele era viciado em drogas. Ele conseguiu abandonar as drogas rapidinho e o cara se tornou fervoroso demais com Deus. Porém, o cigarro ainda estava lá. Cigarro normal, ainda estava lá. Ele não conseguia vencer o cigarro. Você acha que foi o que fez ele abandonar todas as outras coisas? Que fez ele buscar Jesus? Que fez ele se tornar fervoroso com Deus? Você acha que foi o quê? Foi o diabo que estava no cigarro? Ou foi o Espírito Santo já agindo na vida dele? Claro que foi o Espírito Santo. A obra estava completa? Aí é outra história. Não. A obra em nós está completa? O que que você acha? A meu respeito, eu digo, tem muito que melhorar. Tem muito que, tem muito que ser aperfeiçoada. A obra não estava completa. Mas minha irmã, certeza que aquele homem já tinha o Espírito Santo. Deu ali um tempinho, venceu o cigarro, totalmente liberto, tranquilão, servindo aí a Jesus e abençoando vidas. Uma maravilha.
a obra, para que a gente também não condene as pessoas que nem o próprio Jesus condena. Nós temos um advogado, tá? Então não fica pensando que, pô, pequei e me lasquei. Não. Pequei hoje, pequei amanhã, tô pecando. Minha ideia é pecar depois, pecar no ano que vem também. Tá. Aí realmente o Espírito Santo, se você recebeu, ele vai se apagar e se você não recebeu, é prova de que você não recebeu. Entendeu? Prova de que você não o recebeu. Então, aquele que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, é o Espírito Santo, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto, os filhos de Deus são manifestos, os filhos do diabo também. Aquele que não pratica a justiça não é de Deus, e nem aquele que não ama seu irmão, e novamente ele falando aqui do amor, tá? Então, ele vai dar uma condição. Aquele que é de Deus, ele pratica a justiça e o amor. Amor para com quem? Para com Deus e para com todos. Aqui em particular, ele fala de irmãos. Vocês acham que esses irmãos é a turma que se converteu, a galera da igreja, ou esses irmãos é toda a humanidade? O que que vocês acham? Fala aí, povo, abre o áudio, comenta, participa. Convertidos, isso colocou aqui os convertidos. Mais alguém? Para mim é a humanidade. Dona Ana, humanidade. Mais alguém? Tô gostando de ver, Dona Ana, viu? Esses netinhos fizeram bem para ela. Tá super, mas super, Humanidade. super participativa. Fala, Dona Cida, eu não ouvi, por favor. Toda a humanidade, com certeza. Toda humanidade. Eu, Viviane, eu os acho que convertidos. não, acho que são os convertidos, porque meu irmão são os filhos do meu pai, né? E Pronto. tem também aquela questão daquela passagem do Senhor Jesus, que falam, ah, sua mãe está lá fora. Ele diz que a mãe, o pai, os irmãos são aqueles que estavam ali com ele. Então, eu acho que é os convertidos. Pois bem, polêmica. Tem nada de polêmico. É, quando ele fala irmãos, são os irmãos. Ele vai agora falar daqui a pouco sobre Caim. Caim era da fé? Ele vai dizer que Caim era do diabo. Quanto a Caim, o que que ele fez? Desprezou. Tá aqui. Caim perdeu a salvação. E Abel? Abel foi outra história. Então, quando ele fala aqui irmãos, ele está apontando para nós. Então, não dá para eu dizer que eu tenho o mesmo espírito que Dona Rosa e eu odiá-la. Há dentro de nós o mesmo espírito, mas eu odeio Dona Rosa, não vou com a cara dela, não suporto. Aquela mulher passa por mim, eu tenho que virar a cara, eu tenho que mudar o lado da rua. Não faz nenhum sentido. Ah, não, mas tem aquele ali endemoniado. Né? Eu não vou nem. Ia falar uma coisa aqui, não vou nem prosseguir. Mas, enfim, ele está falando aqui que entre os irmãos não tem como haver a ideia, o conceito de filhos, de irmandade, se não há amor. Por quê? Porque o amor é a base, é o principal fruto do Espírito, é a principal característica do Filho de Deus. Não tem amor, você odeia seu irmão, caramba, você não é de Deus. Não, eu amo, só não quero que ela fique perto de mim. Não, eu amo, mas não falo com ela. Isso não é amor. Então ele está apontando para dentro da comunidade. Nós devemos manifestar amor para com todos? Claro que sim, óbvio. Por quê? Porque Deus fez isso primeiro. Nós éramos irmãos quando estávamos no mundo? Não, nós éramos incrédulos quando estávamos no mundo. Hoje nós conhecemos Jesus. Agora nós somos irmãos em Cristo. Entre nós, velho, não pode ter desavenço. Paulo bateu nisso o tempo todo.
Paulo bateu nisso o tempo todo lá dentro de Coríntios. Não dá para ter desavença. Ele repetiu uma vez, repetiu duas, toda hora ele falava, fez mais uma carta, escreveu outra. E não pode, não pode, não pode. Então, esse amor aqui, ele fala, é que tem que ser, é exigido que haja entre os irmãos. Não dá para a gente aqui ficar se odiando. A gente tem que se amar. Porém, o que que a gente faz com o resto da humanidade? Pessoal, a mesma coisa. A gente vai ter que manifestar o nosso amor para com o resto da humanidade, ainda que eles nos odeiem, ainda que eles nos odeiem. A gente vai ter que amá-los. Mas prementemente, no nosso meio, não dá para ver desavença. Aí eu amo o irmão da rua, eu amo o incrédulo, o gentil, eu amo o gentil. Vou lá, alimento, cuido, dou palavra. Ele me dá patada, eu relevo, perdoo. Agora, o da igreja, não, o da igreja, eu fico com mágoa. Olha, eu saio até da igreja, eu mudo de igreja, mas aquele irmão ali, não faz sentido. Então, é isso que Paulo, ou melhor, João está querendo dizer. Se não houver essa comunhão dentro da igreja, essa compreensão de que a gente não pode, tá todo mundo junto e misturado, ninguém larga a mão de ninguém. Se não houver essa compreensão, a igreja está dividida. Ele fala que essa pessoa que não ama o irmão nem é do Espírito, nem é filha de Deus, não é nascida de Deus. Entendeu? Não amo o meu irmão gentil. Tá errado também. Óbvio, a gente tem que alcançar o gentil. Mas os da casa, tem uma passagem que fala, né? Aquele que não ama o seu irmão é pior que o incrédulo e perdeu a fé. Aí as pessoas acreditam que ele está falando das pessoas da nossa família. Não, não, são os da nossa família. Eu não posso deixar de amar o meu irmão, meu pai, minha mãe, são os da minha família. Não, ele está falando dos irmãos da fé. Ele fala que ali é pior do que o incrédulo e perdeu a fé, porque não tem condição de você dizer que está na fé e não amar o mesmo, a pessoa que está na mesma fé que você. Tem algo errado. Tá? Tem algo errado. Estava conversando com Paloma na estante, Paloma comentando que lá em Portugal, o PR de lá, na igreja onde ela está, que é até um bispo, ele faz orações, ela disse que é assim, é meio que uma dinâmica. E lá na dinâmica, uma das primeiras orações é que sejam fortalecidos todos os cristãos das demais igrejas, das demais denominações. Eu achei isso muito bacana. Por quê? Porque ele entende que somos todos irmãos em Cristo. Não dá para a gente ficar só odiando. Ele deixa claro, olha, nós temos uma prática de fé, cada um tem sua prática de fé, mas nós temos o Espírito Santo. Nós temos o Espírito, não dá para a gente ficar brigando entre si, tá? Então, essa é a ideia. Aqui nesse momento, ele está falando da galera que é da fé. O que não abre mão da gente amar a galera que não é da fé. Por quê? Porque Jesus fez isso. Porque o próprio Deus fez isso. Amou a gente quando a gente era perturbado e ama a gente agora também da mesma forma. Não aumentou nem diminuiu o amor dele, tá? Você se converteu, o amor dele aumentou. Não aumentou nem diminuiu, ele continua te amando. É esse amor incompreensível, sobrenatural, absurdo e graças a Deus por isso. Ele nos ama, assim como ele ama aquele que agora está na boca de fumo, está deitado no motel na cama com amante, né? Aquele que está mentindo, aquele que está preparando cilada para assalto, para sequestro, ele ama essa galera toda. Igualzinho, igualzinho a gente ama eles também. Mas a gente tem acesso ao reino dos céus. Esses não têm acesso ao reino dos céus, tá? E a gente não pode odiar nosso irmão, para a gente não tirar o nosso irmão do reino dos céus e nem sair do reino dos céus. Deu para entender aí? Nisto, os filhos de Deus são manifestos e os filhos do diabo. Aquele que não pratica justiça não é de Deus, e nem aquele que não ama o seu irmão. Então, duas condições para você dizer que você é de Deus: praticar justiça e amar o próximo. Não é que sejam as duas condições, tá?
mas duas condições que ele aqui posicionou. Em suma, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos foi dado esse amor. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio. O que foi que a gente ouviu desde o princípio? Que devemos amar uns aos outros. Novamente, João falando do amor, a importância do amor, batendo na tecla do amor. E aí ele vai usar um exemplo de desamor ou de ódio. Não como Caim, que era do maligno. Então a gente não vai amar como Caim amou. Por quê? Porque Caim não amou. Por quê? Porque ele era do maligno. Essa frase, inclusive, aqui, vou fazer um parênteses, mas depois que eu terminar de falar, vocês pegam e jogam fora. Existem pessoas que acreditam, pessoas que se dizem estudiosas da Bíblia, para mim são atoleimadas, né, loucas, que acreditam que quando fala isso aqui, é porque o diabo teve relação com Eva e nasceu Caim. Né? Aí falam, não, ele era do maligno. Isso aí é loucura, viu, povo lindo? Nada a ver. Então, é muito provável que daqui para frente vocês ouçam essas loucuras aí, mas aí você pega a massa e joga no lixo. Tem nada a ver, não. Não como Caim, que era do maligno. Por que que ele era do maligno? Porque o coração dele estava inclinado para o maligno. O coração dele estava inclinado para o pecado. O que que acontece com Abel? Do nada esse cara se inclina para as coisas de Deus. Será que ele não teve a mesma, Caim não teve a mesma chance que Abel? Óbvio que sim. Claro que sim, mas foi uma escolha dele. Vou me inclinar para o pecado. Pronto. Qual o primeiro pecado desse rapaz? Não amou o seu irmão. Teve inveja dele e aí depois vai o assassino, né? A gente já sabe a história. Não como Caim, que era do maligno e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Então, a inveja, como a Isis já colocou aqui, os ciúmes, ele orou e Deus respondeu. Abel orou e Deus respondeu. Caim orou e não foi respondido. Então, tem gente que ora e não recebe resposta. Tem gente que ora e não faz Deus fazer emitir nenhum som, se levantar do trono, inclinar a cabeça. Ele não balança nem a barba. Tem gente que ora e Deus simplesmente se faz de surdo. Bom, a Bíblia está dizendo aqui que sim. As obras dele eram más e as de seus irmãos foram justas. Por que foi que ele ficou cismado com o irmão? Porque o irmão obteve resposta. Por que obteve resposta? Porque a obra era justa. Então, se as suas obras, lá ele, são injustas, não tenha uma grande expectativa de que Deus vai te ouvir. Não tenha. A não ser que realmente venha haver dentro de você um arrependimento, um quebrantamento tal que atraia o próprio Deus para você. Né? Isso pode acontecer? Pode. A gente vê esses testemunhos aí o tempo todo. Né? Há um tempo atrás estava circulando aí na internet um videozinho do casal que estava com o carro parado na pista, né? No meio do nada, e aí aparece um cara lá, aborda, bota eles para fora, e o objetivo era assaltar o carro. O cara entra no carro, e aí a câmera fica lá focada, o casal se afasta, lógico, sai, e aí o cara sai de dentro do carro com a Bíblia na mão. E aí ele chama o casal. Não, vem cá. Eles dobram o joelho e pede pro casal orar por ele. Pô, ali aconteceu o quebrantamento do cara. Deus não vai ouvir, não, é? Aí não, meu irmão. Aí Deus vai ouvir. Mas dentro de Caim havia esse nível de quebrantamento, havia esse nível de sinceridade, havia esse nível de entrega a Deus? Não. Por quê? Tá claro, o coração dele não era assim. João chega aqui e fala: ele era do maligno, era do diabo. O que havia dentro dele era mentira. O que havia dentro dele era a mentira de que Deus amava mais Abel do que a Caim. O diabo conseguiu contaminá-lo a respeito disso. Era uma mentira. Óbvio que Deus amava também a Caim, mas Caim se entregou a seu bel prazer.
e acaba matando o próprio irmão por puro ciúmes, ok? Suas obras eram más e as de seu irmão justas. Não vos maravilheis, meus irmãos, se o mundo vos odeia. De que irmãos ele está falando aqui de novo? Dos gentios? O gentio odeia gentil? Gentil odeia a gente, que é de Cristo. Ok? Então, apontando aqui para que esses irmãos que ele trata aqui na palavra são sempre as pessoas da fé, certo? Pessoas da fé. Não vos maravilheis, não fiqueis espantados, né? Não se assustem, meus irmãos, se o mundo vos odeia. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Aquele que não ama o seu irmão permanece na morte. Qualquer que odeia o seu irmão é homicida. Então, essas pessoas que nos odeiam não são nossos irmãos. Eles vivem na morte. Não há neles o Espírito de Deus. Se não há neles o Espírito de Deus, eles estão na morte. Não houve novo nascimento. Não há esperança de salvação, de ressurreição em Cristo, ok? Então, aquele que não ama o seu irmão permanece na morte. Qualquer que odeia o seu irmão é homicida. E vós sabeis que a vida eterna não permanece em nenhum homicida. Nisto percebemos o amor de Deus, porque ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar nossas vidas pelos irmãos. Porém, quem tiver os bens do mundo e ver o seu irmão necessitado, fechar-lhe o seu coração, como habitará nele o amor de Deus? Ah, não sei não, viu, Isa? Eu acho que tem aí uns loucos que botam o nome dos filhos de Caim. Eu não sei, vou procurar depois aí. Mas voltando aqui. Então, ele vai insistir de que é necessário que haja manifestação do amor, haja o fruto do amor, que é um fruto do Espírito, que haja o fruto do amor na pessoa para ser identificada como filho de Deus. Porém, quem tiver os bens desse mundo, quais são os bens desse mundo? Dinheiro, casa, carros, roupas, né? Bens desse mundo, bens. Você tem os bens desse mundo. E ao ver seu irmão necessitado, fechar-lhe o seu coração, como habitará nele o amor de Deus? Se você chega, tem condição para ajudar o seu irmão, né? Vou pegar aqui Dona Rosa de exemplo de novo. Dona Rosa está vendo que eu estou passando por um aperto. E Dona Rosa tem condição riquíssima. Tem de tudo, tá sobrando lá. Aí eu estou passando por um aperto. A gente é irmão. Estamos na mesma fé. Confiamos em Cristo. Confessamos a Cristo. E aí eu chego e falo para ela, poxa, eu estou numa situação terrível. E ela, uhum, pronto, me ignorou. Então, como é que vai ser manifesto na minha vida o amor de Deus? Visto que, para que esse amor seja manifesto, ela teria de me dar primeiro. É como Jesus. Deus nos amou primeiro e deu Jesus. A gente amou primeiro Deus? De forma alguma. Aí o que é que ele fez primeiro? Nos deu meios para a salvação. Jesus. Agora nós o amamos também. Ele nos ama muito mais do que a gente o ama, tenho certeza disso. Mas enfim, aí, diante de uma necessidade de alguém, você tem a condição e você se nega para essa pessoa. Você finge que essa dor dela não é contigo. Caramba, somos irmãos, então a dor dela me importa. A dor dela nos importa. Então vamos dar um jeito de ajudar. E aí eu finjo que não vi nada. Como é que esse amor vai ser manifesto na vida da pessoa? Como é que o amor de Deus vai ser manifesto na vida dela?
se não tem um canal de bênção para chegar lá, né? Aí Isis falou, melhor pedir ao pai. Fechou. Mas vamos combinar que a cesta básica não cai do céu? Vamos combinar que a roupa não cai do céu? Vamos combinar que o emprego não cai do céu? Vamos combinar que outras pessoas são usadas para que nós sejamos abençoados? Assim como Deus usou Jesus, hoje Jesus nos usa para abençoar outras pessoas. Vamos combinar que se Dona Rosa me ver que eu estou passando necessidade, ela não me abençoar, tudo bem, vou fazer igual a Isis aí, vou pedir ao pai. E o pai vai usar Isis, mas alguém vai me abençoar, meu irmão. Alguém, o meio vai acontecer, entendeu? As coisas vão acontecer. Mas essa é a ideia de João. Como é que eu poderei ser beneficiada desse amor se não há quem o manifeste para comigo? Como é que eu faço parte do corpo de Cristo e não sou considerada como tal? Você imagina o coração falando para o pulmão: não me interessa se você está com efizema pulmonar, não me interessa se você está com câncer no seu tecido, não me interessa se você está com acúmulo de água na pleura, não estou nem aí. O coração não vai fazer isso. Para o coração continuar bombeando sangue com oxigênio e desprezando o gás carbônico, ele depende do pulmão. Então, dentro do corpo de Cristo, um depende do outro também. Senão, a gente vai sempre andar meio capenguinha. Sabe qual é a nossa dificuldade? É de compreender isso. Nós temos uma dificuldade muito grande, porque cada dia que passa, a gente se torna mais egoísta. A humanidade se torna egoísta. E quer saber, a gente vai a reboque nessa história. A gente acaba indo a reboque. A gente acha normal, porque todo mundo faz, até os irmãos também fazem. Então tá tudo normal. Não, não é normal. Não tá normal e a gente tá aprendendo aqui, o Espírito tá revelando pra gente para que a gente abra a nossa mente, abra a nossa visão. Problema do irmão, problema nosso. Tá na sua condição poder ajudá-lo de alguma forma, vá lá, vá em frente. Você vai pegar, carregar e botar dentro de casa? Só se houver uma necessidade premente. Mas não é isso. É você ajudar. Não é você carregar, botar nas costas e sair, né? Não é isso. Mas o auxílio, não, a ajuda tem que vir. Pô. A pessoa tem que despertar a fé dela também, tem que fazer a parte dela também. Mas no momento do socorro, a gente tem que estar presente, devemos socorrer sim, tá? Porém, quem tiver os bens do mundo e ao ver o seu irmão necessitado, fechar-lhe o seu coração, como habitará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Então, são necessárias as obras. Que obra é essa, pessoal? Consolador, Everginite? Também. Mas não é só a parte espiritual, tem a parte material. Você viu aqui que ele não falou. Vocês perceberam que João não falou de dar a palavra, de evangelizar? Ele falou você que tem os bens desse mundo, você que tem recursos materiais. Entendeu isso aí? Não está falando só de ir lá levar a palavra. Então, há momentos, e é necessário, não é? Há momentos, a palavra é importante, tem que estar no pacote. A gente tem que pregar. Mas há momentos em que precisamos do auxílio material também. Nós precisamos fornecer o auxílio material, certo? Principalmente entre nós irmãos. Teve um pessoal que eu conheci, eles nem congregavam em uma igreja propriamente, eles criaram para si uma fraternidade, uma congregação, sei lá, e eles reuniam na casa um do outro, tal assim. E eles tinham esse conceito. Então, tava ali um cara, e por que que eu conheci eles? Porque esse cara estava muito necessitado, inclusive de tratar dos dentes. E eles chegaram, não, vamos ajudar esse homem e vamos dar o tratamento dentário para ele. E essa galera me enviou o rapaz e eles que pagaram o tratamento do rapaz.
Eu achei isso legal, velho. Sabe? Eu achei isso um despojamento muito bacana. Coisas que nem sempre nós vemos, né? De uma forma, melhor dizendo, que nem sempre nós vemos. Mas que sim, pô, tem que ser praticado, tá aqui, tá escrito, a gente tá lendo isso agora, tá? Então, não amemos de palavra, de língua, da boca para fora, mas por obra, tem que ter obra. E em verdade, vamos fazer a coisa para valer, não é de brincadeira. Aí eu estava conversando com a pessoa dizendo, pô, de verdade, Lília, quando a gente dá alguma coisa, a gente está se beneficiando mais do que agradando. Eu parei e fiquei olhando assim, esperando a pessoa terminar o pensamento, né? É uma incrédula. Aí ela continuou e ela falou, porque quando eu dou uma roupa, eu não dei a roupa que eu comprei hoje. Eu dou a roupa que não dá mais em mim, que eu não gosto mais. E eu vou ser sincera, às vezes a gente pega doação de roupa, a roupa rasgada, manchada, Dona Cida aí mesmo que sabe, que ela ajuda a fazer a seleção das roupas. E é uma vergonha. Rapaz, a roupa não presta para tu, vai prestar para alguém. Ó, ó o pensamento pequeno da gente. Não, é, a pessoa já estava na miséria. Tanto faz se eu acrescentar uma miséria a mais para ela. Eu vou acrescentar mais uma miséria para ela, tá tudo certo. Então, você não pode ter essa miséria, né? Você vai pegar essa miséria e vai se desfazer. Você quer limpar seu armário, né? Você não dá o melhor. Você dá o que você desprezou. Eu parei, olhei assim. Cara, muitas vezes o nosso pensamento em ajudar é até meio que vou me propiciar. E aí, de quebra, vou ajudar alguém, né? Vou limpar meu armário e de quebra vou ajudar alguém. Então, são coisas para a gente refletir. Tá certo? Mas enfim, amemos não de palavra e nem de língua, mas por obra e em verdade. E nisto sabemos que somos da verdade e asseguraremos os nossos corações diante dele, porque o nosso coração nos condena, ou melhor, porque se o nosso coração nos condena, Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Tá vendo aqui o que eu acabei de falar? A pessoa está cheia do Espírito Santo, nasceu de novo, fez besteira. O coração dela a condena, né? Seu coração, lá ele, né? Condena o coração, está condenando. Sua consciência está acusando. Perdeu o Espírito Santo, você está lascado na vida, perdeu a salvação? Está aqui. Deus é maior do que o nosso coração, conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos então confiança para com Deus. É verdade, né? A gente chega diante de Deus com ousadia, né? Assim que a gente fala, chegar diante de Deus com ousadia, com autoridade. Autoridade de quê? Nossa, não, do Espírito, né? Vamos chegar diante de Deus com ousadia. Porque a minha mente não acusa, meu coração não acusa, não estou andando em pecado. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos as coisas que são agradáveis à sua vista. Deus está olhando para o nosso coração, Deus está olhando para as nossas práticas, Deus se agrada daquilo que nós estamos fazendo, pensamos, ansiamos. Diante disso, você vai orar e o que você vai conseguir? Resposta. É o que está escrito aqui. Se o nosso coração não nos condena, não tem nada, não tem pecado, não tem perturbação nenhuma, ou melhor, verso 22, perdoa. Em qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos, fazemos as coisas que são agradáveis à vista. E este é o seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo. Primeira coisa, né? Que a gente aceite Jesus. Nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que ele nos deu. Aquele que guarda os seus mandamentos habita nele, e ele nele. Eu guardo os mandamentos, tenho praticado a justiça, eu habito em Cristo, e Cristo habita em mim.
E nisto sabemos que ele está em nós, pelo Espírito que ele nos deu. Ok? Então, o tempo ficou um pouquinho curto, vou dar aí a palavra só para uma ou duas pessoas, mas só para a gente perceber que toda a obra de Deus, ela tem como fundamento o amor. A obra de Deus começa com amor e ele estimula para que a gente venha praticar também esse amor. Então, poucos falaram a respeito disso aqui, como João tem falado. Paulo falou alguma coisa, Pedro, eu não lembro, eu acho que Pedro, não lembro, sinceramente, não vou nem falar. Mas João é que vai ficar tocando nesse assunto o tempo todo. O amor, a expressão do amor. Manifestação do amor. Você vê que desde o capítulo 1 ele está aqui, né? Falando de amor. E se ele está falando isso depois de Jesus ter sido crucificado, depois do templo ter sido destruído lá em Jerusalém, depois da perseguição ter acometido os cristãos e os judeus também, né? Aqui já aconteceu a diáspora, para quem não sabe, né? Os judeus eles foram expulsos de Jerusalém e eles acabaram se distribuindo, né? Invadindo o mundo, vamos dizer assim, se espalhado pelo mundo, porque em Jerusalém eles foram proibidos de ficar. Então, o que ele está querendo falar é que se houver o amor, não importa onde estejamos. Vão haver as necessidades. Imagina a igreja em perseguição. Estamos falando de judeus, mas os cristãos também foram perseguidos. Os cristãos foram feitos como tochas humanas para iluminar as ruas de Roma. Foram cristãos. Então, quando essas pessoas estão sendo perseguidas, elas não têm, então, um trabalho fixo, porque elas não têm um lugar fixo para morar. Elas vivem se escondendo, fugindo. Então, imagina a necessidade que essas pessoas passavam. E está aqui João dizendo: a gente tem que amar e tem que cuidar. E se você pode ajudar materialmente, bom, por que não? Entende? E o resto é fundamento disso. Aí, se você ama o seu irmão, você faz o bem, você pratica a justiça, blá, 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 pode chegar diante de Deus com autoridade, que nem Abel. E você vai ser respondido. Agora, se você está devendo alguma coisa aí na conta de Deus, se você está devendo alguma coisa, então é um Caim da vida. Você não vai ser respondido. Foi o que aconteceu com Caim, pessoal. Por que que ele teve inveja do Abel? Porque Abel foi respondido e ele não, ponto final. Hum? Então, fica assim essa meditação, bastante coisa, né? Tem muita coisa aqui para a gente sair ainda esmiuçando, remoendo dentro da gente mesmo. Vou dar a palavra aí para pelo menos duas pessoas. Alguém quer falar aí já de cara? Senão eu dou a indicação. Alguém? 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 Fala, Isis, vai. Eu sei que está doida pra falar. Isis fica ali, ó, teclando, mas ela tá doida pra falar. Fala. Eu tava falando, eu não quero nem falar, porque se eu falar, eu vou me expor. Da última, eu fiz, só se o Espírito Santo mandar, porque eu não quero me expor. Mas essa última, você sucinta, essa última parte falou muito comigo, sabe? Eu tava com esse coração preocupado, e a palavra falou muito comigo. Não se me preocupar, a consciência tá limpa. Você falou aí de pedir o irmão. Eu sempre digo, meu Deus, o senhor disse que eu teria para emprestar. Então, não aceito. Eu não sei nem se está na Bíblia, mas eu sempre digo a ele, só se eu disse que eu teria para emprestar. E eu estava com medo, a minha mãe, olha, olha, minha mãe é só Jesus. Minha mãe tem um limite altíssimo no cartão, mas ela não empresta para ninguém. Ela não empresta. Só pode estar morrendo, ela não empresta. Tá certa. Minha mãe me ofereceu o cartão. Meu computador quebrou. Eu levei, o cara levou 3 meses no conserto lá em Portão e não consertou. Eu disse, então vou buscar. Espinhei, disse, então vou buscar. E aí, eu conversando com ela, ela me ofereceu o cartão. Deus usou essa criatura. E eu estava pensando em dizer, não, eu não quero fazer dívida, não estou trabalhando, estou estudando, não quero.
Vou dizer que não quero, não. Deus abre uma porta. Vai que Deus tocou no coração da criatura e a criatura vai pagar. Porque ela me ofereceu o cartão, mas vai que Deus faz a obra completa. E eu querendo dizer não, para não fazer dívida, porque, infelizmente, eu sou essa pessoa que faz conta, eu sou essa pessoa que planeja. Eu fico, meu Deus, eu passando por uma prova e o povo me pedindo Pix. O povo acha que eu sou rica, só pode. Eu converso com Thaís, até que não, né? Vou falar de mal dela. Não, Eu converso com Thaís as coisas e ela continua me oferecendo produto de beleza, maquiagem, perfume. Thaísa, querendo que eu faça a dívida, sua amiga passando por uma prova. Mas eu entendo que é falta de fé, porque Deus até hoje tem me sustentado em tudo. Eu tenho o privilégio de poder só estudar. Olha que coisa linda. Não, não é Deus? E nunca deixou faltar nada, nem do transporte ao longe, nunca deixou faltar nada. Mas eu ainda tenho esses lápis, infelizmente, né? A gente chamando esses lapsos de falta de fé, e a palavra realmente me animou, sabe? Deixou meu espírito leve, entender que a gente tem que ouvir o Espírito Santo mesmo, sabe? Tem gente que é batizado e comete coisas erradas porque não ouve o Espírito Santo. Simplesmente escolhe não ouvir, o que é pior. E aí o Espírito pode parar de falar mesmo. Se o cara tá fazendo ali de sei lá, o nome que a gente faz a pessoa, de cachorro, ele vai continuar falando, vai. E aí a pessoa tem que buscar o renovo, sei lá, batizado com fogo, tem que buscar. Porque ele não ouve e acaba perdendo realmente a conexão com o Espírito. É isso. beleza. E para completar, Viviane. Meninas, boa noite. Boa. Tá meio travando, tá sendo minha voz? Tá, né? Ô, Isis, tá escrito mesmo isso, viu? Emprestarás, mas não tomará emprestado. Deus é poderoso. Então, eu achei muito rico, né, essas, essa meditação que a gente fez hoje. Eu anotei até umas coisas, né? Que só para poder também tá faltando a gente esmiuçar mais um pouquinho, né, dona Lilian? Porque é muito rico, muito rica o que está aqui escrito. E hoje eu estava assistindo um vídeo, eu não sei se é verídico, não sei, que estava contando a história de João. Não sei se é verdade que ele foi lançado em um barril de água fervente e Deus livrou ele dentro desse barril de água fervente, né? Porque ele era um servo do Senhor Jesus, que aonde o Senhor Jesus ia, ele estava ali presente. Aí isso me fez também abrir meu entendimento que é para sempre a gente estar presente, né? Sempre a gente estar presente nessas reuniões dos evangelistas, sempre estar presente quando puder, é, em várias missões que dão na igreja, né? Para a gente ir, estar lá sempre presente. Então, isso agrada a Deus, isso agrada ao Senhor Jesus. A gente está bem mais próximo a Ele. Mas voltando aqui, fala rápido. Aí, esse texto para mim, né? Falou muito sobre as características de um filho de Deus, né? Fala também sobre a semente de Deus, que é o Espírito Santo. Fala também que nós somos fruto do pecado, mas através do novo nascimento nos tornamos filhos de Deus, né? Que no novo nascimento faz essa mudança do nosso pensamento, que vem a mudança das nossas atitudes. Jesus veio para destruir as obras do mal, para destruir as obras do diabo, né? E Deus ele faz uma obra completa em nós, né? E também outra coisa também que abriu meu entendimento assim, que eu me perdi aqui em uma passagem que era até para eu ter gravado, que o entendimento, tem pessoas que não têm esse entendimento, o entendimento da palavra. Não sei, tem uma parte aqui que era para eu ter grifado e eu peguei e me perdi. Era para ter falado e eu me perdi.
Mas é isso, o entendimento que dá é o Espírito de Deus, quando você nasce dele, né? Ele dá esse entendimento para que você não viva no pecado, realmente. Quem tem o Espírito de Deus não vive no pecado. Pratica a justiça, pratica o que é certo, pratica o que é correto, o que é justo, né? Ama seu irmão, apesar de que a gente vê tanta coisa lá, né? A gente ainda tem que ter bons olhos, não é para a gente ter maus olhos, que Jesus disse que se os nossos olhos forem maus, o nosso corpo será trevas. Então, tudo isso a gente tem que praticar no nosso dia a dia. A palavra de Deus, ela vai nos moldando, nos transformando. Essa semana eu estava lembrando que vai fazer 1 ano, mais ou menos, que eu estou aqui nessa meditação. Foi mais ou menos nesse final de ano, assim, mais ou menos. E eu vejo quanta coisa mudou dentro de mim. Muita coisa mudou, muita coisa através da palavra de Deus, muita coisa, pensamentos com o meu próximo, assim, de entender mais, sabe? Deus me fez assim, essa pessoa age dessa forma, por quê? Por causa disso e disso, sabe? Ele me dá esse entendimento. E através de quê? Da palavra de Deus. Eu perdi uma tia minha no final do ano. Essa tia minha foi como se fosse uma mãe para mim. Eu não sofri muito porque por causa do Espírito Santo, por causa de Deus, né? Da palavra de Deus, que eu me apeguei muito com essa meditação. Então, a palavra de Deus, ela é viva, ela nos transforma. Ela nos transforma. Aí, tudo mudou. Eu fui pro cemitério, mas eu tô aqui, tipo assim, o Espírito tá inabalável, inatingível, uma coisa assim, gente, surpreendente. Aí eu falo para minha família, gente, leia a palavra de Deus, medita na palavra de Deus. Eu passo isso, eu falo isso direto. Eu vou falar rápido aqui, gente, porque essa semana foi aniversário do meu sogro. Aí ele debatendo, falando da palavra de Deus. Aí eu, peraí que eu já sei o que é que eu vou te dar. Peguei a Bíblia lá do bispo, trouxe para ele. Eu falei, aqui é o maior presente que o Senhor pode ter na sua vida. Medite nela de dia e de noite. Eu vou te ligar para saber se o Senhor está meditando. Isso aqui vai transformar a sua vida. Então é isso, gente. Fugiu um pouquinho, mas está no contexto. Vamos continuar prosseguindo aí na meditação. Não é fácil estar aqui esse horário, porque para mim não é fácil, é sacrifício mesmo, mas é gratificante, é prazeroso, é muito bom. E é isso, gente. Nada mais, tudo certo. Tá ligada, Vitória? Deixa eu ver. Fernanda, encerra aí, Fernanda. Faz a oração final, por favor. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, meu Pai, por mais um dia de vida. Te agradecemos pela oportunidade de estar aqui, meu Pai, conhecendo mais a tua palavra, conhecendo mais de ti. Meu Deus, que a cada dia, meu Pai, a tua semente seja lançada em nós e que venha crescer e que venha dar bons frutos, meu Pai. Que tudo, meu Deus, que nós estamos aprendendo aqui, que a gente venha colocar em prática. Meu Deus, que o Senhor venha nos fortalecer, que o Senhor venha nos sustentar e que o teu amor, meu Pai, venha estar em nós. Como diz, meu Pai, a tua palavra, que nós venhamos, meu Pai, amar o Senhor acima de todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Meu Pai, toma nossas vidas em tuas mãos, nos guarda, nos sustenta, salva nossa casa, nossa família. Meu Deus, abençoa, meu Pai, cada um de nós. Abençoa, Senhor, esse final de semana. Abençoa os nossos planos, os nossos projetos e que o Senhor esteja em primeiro lugar em nossas vidas. Meu Deus, nos dá uma boa noite, meu Pai, de sono reparador e nos sustenta. Em nome de Jesus. Amém. Amém, povo lindo. É isso aí. Por hoje é só. E a gente continua no próximo sábado. Tá bom? Deus abençoe. Hasta la vista.